Bem-vindos. Estamos com a quinta candidata pelo Bloco de Esquerda, Leonor Rosas, para conversar sobre aquilo que são as principais políticas que o Bloco defende para as legislativas de 2024. Acompanhem-nos ao longo dos próximos minutos no Spotify ou no YouTube. Bom dia a todos, estamos aqui com a quinta candidata por Lisboa do Bloco de Esquerda, com a Leonor Rosas, e por isso vamos hoje conversar um bocadinho sobre aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda para este mandato na Assembleia da República, que começa agora em 2024. A primeira pergunta que temos sempre falado, Leonor, bem-vindo ao CNJ também. Obrigada pelo convite. Mas a primeira pergunta que vamos conversar aqui hoje um bocadinho vai ser sobre a questão do trabalho, vamos andar aqui à volta do trabalho, e sobre um dos temas mais importantes para a vida dos jovens, tem a ver com a precariedade. Quando nós falamos de jovens, falamos de até 25 anos e vínculos laborais, estamos a falar de 56% são vínculos precários, ou seja, sem estabilidade no vínculo. E quando falamos entre 25 e 34, o número só reduz até 27%, ou seja, continua a ter uma imensa dimensão estes números. É uma prioridade isto para o Bloco, resolver este problema? O que é possível ser feito na Assembleia da República? Sim, antes de mais, olá a toda a gente que nos ouve e obrigada pelo convite endereçado ao Bloco de Esquerda para estar aqui hoje. O trabalho e a questão dos salários é sem dúvida uma das nossas prioridades para esta legislatura e também uma das prioridades para o futuro da nossa geração. Acho que quando nós olhamos para estes dados que nos dão sobre precariedade, sobre baixos salários, nós temos aí uma das respostas muito flagrantes à pergunta de porque é que os jovens não ficam em Portugal, porque é que não conseguimos manter uma das gerações, na verdade a geração mais qualificada de sempre, a trabalhar no nosso país, porque não há salários dignos para dar resposta às aspirações da nossa juventude. E por isso temos chamado muita atenção para esta questão. Em primeiro lugar, para esta dualidade das antigas e novas formas de precariedade. Por um lado, a existência, por um lado, quase o fim, o grande ataque foi feito aos contratos coletivos, que eram uma forma de garantir um vínculo estável laboral e que impediam a precariedade. Instrumentos como os recibos verdes, que contribuem grandemente para a precariedade e que são altamente utilizados em toda a gente, mas muito em pessoas da nossa geração também. E depois estas novas formas de precariedade muito associadas tanto às plataformas como a Uber e os seus congêneres, como, por exemplo, a vida de muitos trabalhadores de call center, que se tornou uma profissão em que muitas pessoas da nossa geração estão com baixos salários, precárias, com horas irregulares, e estas são algum do diagnóstico que nós fazemos. E por isso temos várias propostas neste âmbito. Eu destacaria, para começar logo, acho que uma das grandes propostas é o aumento do salário mínimo nacional para 900 euros já este ano, com um aumento de 50 euros, um aumento real de 50 euros a cada ano da legislatura. Mas a verdade é que este não é o único problema. Se é verdade que temos um salário mínimo nacional muito baixo e que neste momento não permite uma vida digna a quem o recebe, a verdade é que também temos um salário médio, ou seja, em média as pessoas ganham muito pouco, sendo que as pessoas da nossa geração, se não me engano, ganham em média menos de 1.000 euros, o que é absurdo, tendo em conta o preço da habitação e uma série de outros problemas que com certeza vamos falar a seguir. Acho que para isto é preciso, e depois podemos entrar em detalhes em cada uma das áreas, mas é preciso garantir carreiras, progressão nas carreiras e salários dignos nas várias áreas, quer seja na educação, na investigação, no ensino superior, na ciência, na saúde, na administração pública, ou seja, numa série de carreiras que as pessoas têm, é preciso garantir que elas são atrativas para os nossos jovens, que elas têm bons salários, que permitem que eles se emancipem e saiam de casa dos pais. Enfim, e nós temos uma série de propostas para cada uma destas várias áreas. Por via da ACT é possível fazer também este caminho? Vocês têm essa linha como reforço? Ou seja, porque muitas vezes estamos a falar de fiscalização que é um trabalho permanente, ou que deveria ser permanente, não corresponde a um contrato de trabalho permanente. E a ACT poder ter feito... Sim, sem dúvida. Eu acho que é preciso fiscalizar. Há muitas pessoas que vivem situações de trabalho e há relatos, até muitos de pessoas migrantes, relatos completamente aterradores de pessoas que vivem em situação de
de grande instabilidade laboral, com situações ilegais e irregulares, que as pessoas têm muito medo de denunciar por si próprias, porque isso poderá acarretar a perda do trabalho, não é? As pessoas não podem viver sem um trabalho, e é preciso garantir que o Estado fiscaliza isso e que as pessoas não são condenadas a viver nessas situações. E acho que isso também se liga muito à questão das pessoas migrantes. Até recentemente li algumas descrições de migrantes que trabalham, por exemplo, no setor da restauração, fazendo horas a mais, e muitas vezes em situações completamente ilegais, e que têm muita dificuldade em denunciar, com medo de não poderem continuar cá, de não terem dinheiro para... Isso é muito importante. E acho que também uma coisa que eu gostava só de mencionar, antes de passarmos, que nós também temos no nosso programa, acho que há muita coisa, são a semana de 4 dias, ou seja, isto também garantindo que não se ultrapassam as horas máximas por semana, como é óbvio, porque tem havido essa preocupação. Mas das 35 ou das 40 horas? Das 35 horas por semana, mas acho que a semana dos 4 dias de trabalho pode ser uma proposta muito interessante para ser discutida. Não somos o único partido que tem essa proposta, por isso acho que até se poderia na próxima legislatura ter um debate abrangente sobre esta medida. O que se tem visto é que tem, por exemplo, aumentado a produtividade, tem permitido às pessoas terem mais tempo livre para descanso, para fruição pessoal, cria trabalhadores mais felizes, mais motivados e, enfim, pessoas menos exploradas, e nós achamos que isso seria uma boa proposta para avançar já nos próximos anos. Até porque os resultados dos 4 dias de trabalho daquilo que foram os testes piloto foram apenas para alguns, se calhar, surpreendentemente positivos, e por isso acho que estamos aqui num caminho positivo nesse trabalho. A última, para fecharmos aqui a questão do trabalho, tem a ver com os estágios profissionais e curriculares. Continuamos a ter também na nossa geração uma enorme percentagem de jovens que entram por via destes estágios e que muitas das vezes são utilizados unicamente para ser mais fácil ou para dar essa flexibilidade. É possível inverter este caminho dos estágios, ser sempre um caminho para a facilidade digamos assim, de entrada e saída nas empresas, ou seja, de não ter essa estabilidade desejada. Então, nós sobre os estágios temos uma... Ou seja, a nossa reflexão sobre os estágios tem a ver com esta, que é, se é um contrato, se aquela pessoa representa uma posição numa empresa ou num local de trabalho, ou seja, aquela pessoa está a fazer um trabalho, tem de ter remuneração pelo seu trabalho. Não podemos continuar com empresas ou seja, setores que dependem em grande medida de estágios não remunerados. É preciso que todos os estágios sejam remunerados, porque a verdade é que há muitos jovens da nossa geração que entram nesses estágios com esperança de conseguir um vínculo laboral e depois se vêem um bocadinho neste buraco negro de eu gosto de estar nesta empresa, quero aqui continuar, mas não tenho expectativa de conseguir um contrato de trabalho, e é preciso que isso acabe. No âmbito da habitação, trocando agora um bocadinho de tema, sabemos que Portugal tem dados complicadíssimos no âmbito da habitação. Os jovens saem aos 29,7, ainda que tenha baixado aqui no último ano um bocadinho, mas já esteve acima dos 30 anos, ou seja, já saíam depois dos 30 anos. E de 2015 para 2022 duplicou o valor das casas em Portugal. O que é que o Bloco de Esquerda propõe a curto e aquilo que é a longo prazo que pode ser a resposta para o setor da habitação em Portugal? Bem, sem dúvida, a habitação é talvez a nossa grande prioridade nestas eleições, também porque é a grande crise, a grande emergência social que agora vivemos, e acho que a habitação, e falando aqui também, trazendo as questões para a nossa geração, é uma das grandes barreiras ao futuro da nossa geração, digamos assim. Quando nós olhamos para os preços da habitação em Portugal, quer seja para arrendar uma casa, quer seja para comprar, percebemos que esta é a grande razão pela qual as pessoas em Portugal saem de casa dos pais quase aos 35 anos, uma das médias de idade mais tardias da Europa, porque a verdade é que com quartos em Lisboa, no Porto, a chegar a 500 euros, quase 600 euros, e, enfim, comprar uma casa tornou-se numa miragem muito distante. Como é que nós podemos construir um futuro emancipado, independente, pensar em ter uma família, em ter a nossa própria vida? Não podemos, e acho que essa é uma das grandes questões da nossa geração. Ou seja, olhamos para isto em duas vertentes, no que toca a pensar a habitação para os mais jovens. Esta questão do nosso futuro, ou seja, de como é que vamos fazer para nos tornarmos independentes, como é que vamos pagar uma casa ou um quarto, e depois também a questão do ensino superior, ou seja,
Nós, este ano, tivemos muitos jovens que, tendo entrado no ensino superior, não se matricularam devido aos altíssimos preços da habitação. O Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, quer dizer, é uma promessa vazia. As 26 mil camas ficaram por fazer, as promessas, sucessivas promessas que se foram tapando umas às outras não foram cumpridas, e precisamos também de resolver neste setor. Por exemplo, eu lembro-me, eu estudei na Universidade Nova, na FCSH, licenciatura e o mestrado, e lembro-me de, na altura, nós fazemos essas contas de que apenas 10% dos estudantes deslocados da Universidade Nova tinham lugar nas residências, era à volta disso. Quer dizer, os outros 90%, quer dizer, e estes dados olhando, os outros 90% estavam condenados a um mercado habitacional completamente selvagem e que hoje está muito pior do que na altura em que eu estudei no ensino superior. A resposta pública de alojamento é altamente insuficiente e é preciso resolver este problema. Começando pela questão da habitação e dos quartos, de comprar casa. Há várias coisas que é preciso fazer, no nosso entender. Em primeiro lugar, é preciso mudar o perfil da propriedade da habitação, do parque habitacional em Portugal. Nós temos apenas 2% do parque habitacional público, que é bastante baixo em comparação à média europeia, e o que faz com que o governo, o Estado português, quando quer agir em termos de política de habitação, tenha menos raio de ação, porque não tem um parque habitacional público como existe noutros países. Portanto, é preciso aumentar este parque habitacional público através de construção, mas é também preciso garantir novos fogos habitacionais para habitação a preço, com renda a preço controlado. Já, ou seja, isto é urgente. Enquanto construção de parque público habitacional é uma coisa a longo prazo, é preciso agora garantir um grande investimento nos programas de renda acessível e nos programas de renda controlado para as famílias e para as pessoas. Depois é preciso controlar rendas, e nós temos sublinhado que isto é uma coisa que está a ser feita em 13 outros países da União Europeia, ou seja, isto não é uma medida como muitas vezes nos tentaram colar ao longo dos debates, não é uma medida da Venezuela, como que nos gritaram em alguns dos debates nos últimos tempos. É uma medida que está a ser aplicada, está a ser feita e tem tido frutos, está a ter frutos positivos noutros países, que é controlar rendas agora. Nós tínhamos outras medidas relacionadas com o fim dos vistos gold e o fim dos estatutos dos residentes não habituais, que entretanto terminaram, mas no nosso ver tardiamente, e aliás o segundo com uma moratória que faz com que ele não tenha exatamente terminado. E nós olhamos para estas duas questões porque as nossas cidades, e falando aqui particularmente de Lisboa, de onde eu sou e onde sou também deputada municipal, portanto vou acompanhando, são cidades que estão mergulhadas numa profunda especulação imobiliária. Pessoas que não vivem em Portugal a comprar casas e a especular com elas, fundos imobiliários que compram casas não para habitar, mas apenas porque elas se tornaram uma forma de ganhar dinheiro. É preciso controlar isso, é preciso controlar o alojamento local, coisa que está a ser feita numa série de cidades, incluindo, por exemplo, Nova Iorque, em que, face à crise da habitação que se espalha por todo lado, é preciso controlar o alojamento local. Nós precisamos de fazer isto, não podemos destruir as nossas cidades por causa da indústria desenfreada do turismo, nem deixar que as casas se tornem, em vez de um sítio, um direito das pessoas, um sítio, um bem de especulação. E diria que assim, destacando o mais importante... Tenho duas perguntas aqui neste campo. Uma delas tem a ver com a questão de acesso à habitação, até porque muitas das vezes falamos desta questão de grandes fundos imobiliários, são quem hoje vai começando a ter cada vez mais os focos, as habitações que nós conhecemos, e a pergunta tem a ver com isto, que é o acesso das pessoas generalizado não pode prevenir que isso aconteça, e a outra tem a ver, porque passámos por isso, pelo Plano Nacional de Alojamento Estudantil, e que não tendo sido concretizado, a questão é, houve um plano e havia toda aquela lista, o Bloco defende a continuação dessa lista, mas a concretização, a lista é a mesma, eu acho que é preciso rever esse conjunto. Eu não percebi a tua primeira pergunta. A primeira tem a ver com das pessoas terem acesso a casa, de poderem comprar a sua casa. Isto porquê? Porque, ao invés de, muitas vezes, aquilo que acontece hoje é que os grandes fundos imobiliários são quem compra a casa e depois mete a arrendar, e só os grandes fundos é que hoje conseguem ter acesso à compra da casa, ou então pessoas socioeconomicamente já bastante favorecidas, ou seja, uma pessoa que
tenham um salário ou de classe média baixo em Sim, Portugal, sim. dificilmente consegue ter acesso à compra de uma casa. Porque é extremamente difícil conseguir ter a aprovação do banco e ter sequer a liberdade financeira para conseguir fazer. E por isso acaba por cair sempre sobre pessoas socioeconomicamente mais favorecidas e sobre os fundos imobiliários. Claro, sim, E por isso sim. há aqui alguns partidos que não têm falado sobre a questão de alterar algumas regras, desde logo, por exemplo, a questão de 100% de acesso ao crédito, ou então, digamos assim, em outros casos, haver aqui um empréstimo do Estado, parte do Estado, para aquilo que é entrada na casa. O Bloco tem alguma resposta nesse sentido? Acha que é importante haver, digamos assim, na aquisição da primeira casa, ou é mais pela lógica Ok. do Já Pacto percebi. Habitacional? Vou começar pela segunda. Nós defendemos que é preciso encarar o plano de alojamento, o plano nacional de alojamento estudantil com um sentido de urgência. E é preciso pensá-lo em duas frentes. Uma a longo prazo, em que sem dúvida é preciso cumprir as metas que foram traçadas, e há uma série de residências que precisam de ser construídas, não é? Quer dizer, requalificadas. Algumas já estão a acontecer, mas é preciso que este processo seja mais célere e que se cumpram com as promessas que são feitas. E nesse sentido, nós achamos que é importante fazer dar continuidade ao que já está a ser feito e fazer um levantamento para perceber onde mais é que existem estas necessidades, para que elas possam ser suprimidas ao longo dos próximos anos. E depois são precisas medidas imediatas, não é? Porque quando nós vemos os dados de que as pessoas não se matriculam no ensino superior, e neste momento, claro que a propina ainda existe e podemos ir lá mais tarde, mas a verdade é que a maior fatia do custo de despesa no ensino superior é a habitação. É preciso medidas agora. E nós, por exemplo, tivemos propostas no início do ano letivo relativas à possibilidade de utilizar alojamentos locais e hotéis, hostels, como uma medida de emergência, obviamente, para alojamento estudantil, para pessoas que vêm para Lisboa ou para o Porto, poderem ter um sítio de emergência para ficar e para não terem de deixar de se matricular. Agora, estas são medidas de emergência, para tentar, neste momento, colmatar, pôr assim um penso rápido sobre uma questão que precisa de políticas de fundo e a longo prazo, que tem a ver com este plano que não está de todo a ser cumprido. E pelo menos a nós, faz-nos muita confusão como é que é possível encarar o ensino superior e a possibilidade dos estudantes irem para o ensino superior com tanta displicência, ao ponto de deixar que as pessoas não possam prosseguir os seus sonhos e os seus estudos por causa disto. Quanto à segunda questão, nós temos propostas relativas à Caixa Geral de Depósitos poder contribuir para a compra da casa, ou seja, que as pessoas que desejam comprar uma casa o possam fazer com apoio do Banco Público. E já agora, mencionando, há pouco não mencionei, para as pessoas que já têm uma casa comprada, um dos grandes problemas que tem vindo a afetar é exatamente a subida dos juros, ou seja, pessoas que têm casas hipotecadas, que têm de acabar por vender as casas porque não os conseguem pagar. E nós temos também uma série de propostas de forma a travar o aumento das taxas de juros e baixá-las a longo prazo. Rodando agora um bocadinho o tema, vamos para a parte da educação e até para a parte do ensino superior e da questão, e será uma pergunta em relação às propinas. Nós temos aumentado o acesso ao ensino superior, muitos partidos têm falado que esta deve continuar a ser uma prioridade de Portugal. Nesta questão da estratégia de acesso ao ensino superior e permanência, o Bloco defende uma redução, digamos assim, mais genérica dos custos. Estamos a falar de questões como a propina, uma questão mais global para toda a gente que pertence ao que está no ensino superior, ou defende uma lógica mais direcionada, principalmente estamos a falar de bolsas, estamos a falar de apoio por esse caminho. Qual é a prioridade e qual é a estratégia do Bloco para continuar a garantir o acesso e para aumentar, até diria eu, aquilo que é o acesso ao ensino superior? Bem, sem dúvida, eu acho que se é muito positivo que nós temos mais pessoas a irem para o ensino superior, a verdade é que quer dizer, é só o nosso desejo que as pessoas possam continuar a ir para o ensino superior e que aumentemos os nossos níveis de frequência do ensino superior. Agora, isto vem com... Eu acho que vem associado às duas questões. Por um lado, sem dúvida, a redução de custos. Nós, há muito tempo, desde o início da fundação do Bloco, que uma das propostas tem sido a eliminação das propinas, a eliminação completa
a eliminação completa das propinas como fator de elitização do acesso ao ensino superior e como uma escolha política. Já houve tempo em que não tínhamos propinas, agora temos porque foi uma escolha política de o fazer. As propinas têm vindo a reduzir-se ao longo dos últimos anos da governação do Partido Socialista, muito por influência da esquerda, que foi uma das medidas com que a esquerda tem vindo... bateu o pé ao longo dos anos em que ainda influenciava a governação do Partido Socialista e esta é uma das questões fundamentais. Depois, sem dúvida, como já falámos, a questão da habitação. Se queremos que as pessoas frequentem o ensino superior, é preciso que elas tenham... É preciso que isto não implique um custo económico astronómico para as famílias, e isso tem a ver com o que já falámos, não vou repetir. E, claro, a ação social, ou seja, acho que é preciso perceber que as bolsas não servem só para pagar propinas. E há muitos países da Europa em que, para além de não existirem propinas, existem grandes bolsas da ação social que abrangem uma quantidade de estudantes muito maior do que abrangem em Portugal. E é preciso pensar que, eliminadas as propinas, faz sentido as bolsas de ação social continuarem a existir, pela questão da habitação, que já agora devia ser desindexada e pensada de forma diferente da Bolsa, mas também como forma que as pessoas possam pagar os materiais para as faculdades, transportes, alimentação, quer dizer, todos os outros custos de vida associados ao ensino superior. E acho que, sobretudo, esta ideia de se poder estudar gratuitamente, receber apoio económico para estudar, mesmo já num país em que não existam propinas, isso sim é um incentivo a que as pessoas vão estudar para o ensino superior, sendo que podemos falar também a seguir de modelos de acesso e de entrada no ensino superior e pensar a educação no sentido de modelos educativos como de forma diferente, mas acho que se queremos continuar a ter pessoas no ensino superior, temos de fazer com que isto não seja um custo brutal para as famílias, porque dessa forma não podemos exigir que num país em que, com baixos salários, com uma crise da habitação e em que as pessoas, na verdade, estão a viver pior neste momento do que estavam há uns anos, que as pessoas continuem a frequentar o ensino superior da mesma forma. A pergunta tem a ver agora, rodando aquilo que estavas a falar, tem a ver com a questão dos métodos educativos, que é o que é possível fazer para alterar os métodos educativos, ou melhor, que visão existe para os métodos educativos em Portugal, seja eles no ensino superior, seja eles no ensino secundário. O Bloco tem refletido sobre esta necessidade, é uma necessidade, é um dos pontos essenciais, alterar o modo como os estudantes estão na escola básica ou secundária e depois no ensino superior. Sim, sem dúvida. Eu acho que esta é uma questão muito relevante. Em primeiro lugar, há uma grande questão relacionada com os exames nacionais. Nós temos-nos oposto aos exames nacionais no ensino público, somos pelo seu fim, não só porque os exames nacionais implicam a avaliação em 1h30, às vezes 2 ou 3 anos de avaliação contínua, mas como no nosso entender implicam um modelo educativo que não é o ideal. Os exames nacionais obrigam os professores a comprimir programas e a dá-los à pressa para caber tudo no exame nacional, obrigam a esta grande pressão e ansiedade dos alunos nas vésperas dos exames nacionais, até porque a nota para a faculdade depois, o exame nacional tem um grande peso nela, na nota de acesso à faculdade. E nós, ou seja, o nosso pensamento sobre a educação é uma que prepare mais para o espírito crítico, o debate, que possa ter programas de aprofundamento temático maior, sem ter de dar à pressa e com tanta pressão para o exame nacional, em que as pessoas em que os alunos, estudantes possam escolher áreas, escolher cadeiras, fruir intelectualmente e culturalmente no ensino, sem a grande pressão e ansiedade dos exames nacionais, que, para além de imporem este método muito normativo e muito pouco criativo e de emancipação intelectual nos alunos, é também um fator de elitização no ensino, porque há estudantes que, por terem mais acesso a explicações, por terem maiores capacidades socioeconómicas, acabam por ter melhores resultados do que os outros. E uma avaliação contínua, mais personalizada, com turmas mais pequenas, com uma diferente perspectiva sobre uma educação que não é para a memorização, mas para um pensamento mais crítico sobre a sociedade, seria altamente benéfica no nosso entender. E agora aqui relacionando com uma questão da saúde mental, esta introdução constante de exames, nós já chegámos a ter pontos no nosso país em que
Nós tínhamos os exames, as provas de aferição, os exames nacionais. Na altura da governação, particularmente do PSD-CDS, havia mais exames em que tínhamos crianças muito novas. Eu lembro-me de estar no 4º ano e já termos as provas de aferição. Quer dizer que desde logo induziu um grande stress, uma grande ansiedade, uma grande carga para a saúde mental de jovens que têm de ser avaliados naquele momento e têm de estar bem naquele momento e ter uma ótima performance naquelas horas e não no seu percurso escolar inteiro. E nós gostávamos de mudar, esta forma de pensar sobre a educação. E depois também nós temos uma proposta de rever o modelo de acesso ao ensino superior. Nós achamos... Mas tem proposta de modelo do que é que poderia ser? Nós temos no nosso programa abrir um debate alargado sobre isto, ou seja, nós não apontamos uma solução final para isto, mas há algumas questões que nós apontamos, no nosso entender, que são o fim dos exames nacionais no ensino público e o fim do numerus clausus, ou seja, que as pessoas possam aceder aos cursos que querem sem limite, ou seja, que as pessoas não sejam vedadas pelas suas médias de aceder aos cursos que querem. E no nosso entender, mesmo nos cursos mais difíceis e mais exigentes, as pessoas que entram e que não tenham capacidade de fazer o curso hão de sair, hão de acabar por... ou seja, muitas vezes colocam-nos esta questão, ok, então e nos cursos como, por exemplo, medicina, que são cursos muito exigentes, como é que se faz? A limitação aí até pode ser uma questão logística mais que... Sim, sem dúvida, há questões logísticas. Estas propostas são propostas que implicam repensar o perfil da educação e do ensino em Portugal, com um grande investimento na contratação de professores e nas suas carreiras, tanto no ensino básico e secundário, como no ensino superior. As carreiras dos professores do ensino superior, dos investigadores, estão deixadas completamente ao abandono, quer dizer, os investigadores e os professores universitários vivem em regimes de precariedade cada vez maior e é preciso mudar o perfil, é preciso mudar a forma como nós pensamos fazer para que existam mais turmas, mais professores, um ensino mais personalizado e que não tenhamos, por exemplo, no ensino, isto podia-se falar muito sobre isto. Aliás, eu sou bolseira de doutoramento, portanto, também de investigação, portanto, também me acabo por debruçar muito sobre estas áreas, mas enquanto nós temos noutros países da Europa um rácio de professor para aluno que permite um acompanhamento muito pessoal, nós em Portugal temos no ensino superior turmas com, e acho que todos nós tivemos experiências disso, aquelas grandes cadeiras com 200 pessoas. Como é que é possível ter um acompanhamento pessoal e um desenvolvimento maior dos alunos desta forma? Não é possível e repensar o modelo de ensino em geral em Portugal implica também pensar nas pessoas que o fazem, nas suas carreiras e salários. Rodando um bocadinho o tempo à sustentabilidade, quais são as duas prioridades que o Bloco de Esquerda tem no âmbito da sustentabilidade? Ou seja, se tivéssemos que definir duas prioridades para esta governação, quais é que eram as duas? Mobilidade, energia? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, a mobilidade. Acho que nós precisamos de uma revolução no perfil da mobilidade em Portugal se queremos ter uma transição energética e precisamos dela, porque em poucos anos os efeitos das alterações climáticas tornar-se-ão irreversíveis. E isso implica algumas coisas importantes. Implica um grande investimento na ferrovia, por um lado. É impensável que neste momento continuemos a ter capitais de distrito sem ferrovia. E uma das nossas propostas é até 2040 ter uma ferrovia que liga todas as capitais de distrito e uma ferrovia elétrica, ou seja, já virada para esta questão da transição energética, porque quer dizer, não podemos pedir a pessoas que não têm acesso a transportes públicos para não andarem de carro, não é? É preciso uma alternativa ao transporte individual em todo o país e não só nos centros urbanos. Temos uma proposta de redução de preço de todos os espaços municipais para 15 euros e intermunicipais para 20 euros. Fizemos também já uma proposta, penso que foi há 2 anos, no Orçamento de Estado, para um passe nacional de ferrovia gratuito para jovens, ou seja, que as pessoas se possam... Isto também tem muito a ver com os estudantes deslocados, não é? Que as pessoas se possam deslocar através da ferrovia. E depois, em geral, quer dizer, um grande investimento nos transportes públicos dentro da cidade. Nós continuamos a ter zonas, por exemplo, aqui falando de Lisboa, sem metro, com poucos transportes públicos, em que as pessoas estão condenadas ao uso do carro, do carro, e depois também a ligação das zonas fora dos concelhos, fora da área metropolitana de Lisboa, à própria cidade. É preciso melhorar os serviços, aumentar o número de carreiras, porque a verdade é que há uma das grandes problemas que nós falamos do uso do transporte individual tem a ver com as pessoas que vêm trabalhar todos os dias com estes movimentos pendulares e é preciso resolver esta questão. E depois, sem dúvida, a energia. Nós temos proposto
a nacionalização dos setores estratégicos da economia, nomeadamente no âmbito da energia, exatamente porque o Estado precisa ter sob o seu controle o setor da energia se queremos fazer uma transição energética. Rodando mais uma vez o tema, passamos para a questão da inclusão e aqui nós temos, em primeiro vamos falar um bocadinho sobre a questão da igualdade, neste caso se calhar mais da desigualdade de género, e porque nos últimos dias soubemos que Portugal, ao contrário do que tinha vindo a acontecer, que era os salários, por exemplo, terem-se vindo a aproximar entre aquilo que são os homens e as mulheres, terem-se vindo a aproximar. Soubemos que o que aconteceu é que no último ano voltou a aumentar esse fosso, mas este é só um exemplo, e acredito, não é pequeno, é um grande exemplo, mas daqueles que poderiam ser os muitos elencados aqui. O que é preciso fazer? O que é que a Assembleia da República pode fazer para combater esta questão e como é que pode-se alterar esta questão, que às vezes tem muito a ver com o cultural, mas que as leis também podem ajudar a fazer aqui. Sim. Há 2 ou 3 ideias que é possível pensar para este ponto. Sim, o combate à desigualdade de género tem sido uma das nossas grandes bandeiras desde sempre. Há esta grande questão que é a desigualdade salarial e que muitas vezes implica, ou seja, falando falando desta questão de os salários dos homens e das mulheres continuarem a ter um fosso, e isto, como muitas vezes é dito, não está relacionado com falta de qualificação, falta de empenho. Pelo contrário, as mulheres muitas vezes já são mais qualificadas do que os seus colegas homens. Isto está relacionado com questões de desigualdade de género que muitas vezes estão relacionadas com formas de operar não totalmente legais de algumas empresas, como, por exemplo, a questão de despedir mulheres pelo facto de elas poderem engravidar, despedir mulheres por elas terem sido mães recentemente. Esta é uma questão que pesa muito na questão da desigualdade de género. E nós temos proposto, por exemplo, uma série de medidas que têm a ver com a lei da paternidade, ou seja, que os homens e as mulheres sejam obrigados a tirar o mesmo tempo fora do trabalho, de forma a garantir que, por um lado, as mulheres não perdem o seu emprego por as empresas acharem que elas vão estar fora mais tempo, como para não permitir que as mulheres sejam sempre as pessoas que veem a sua carreira, digamos, prejudicada pela maternidade, porque esta também é uma das grandes questões, ou seja, muitas vezes os homens avançam mais rápido na carreira porque é sobre as mulheres que recai muito, muito mais a dupla e tripla jornada de trabalho de cuidar da casa e da família e, neste caso, do cuidado dos filhos. Nós temos uma série de propostas que permitam, relacionadas com a questão da licença de parentalidade, que permitam e que façam, que obriguem os homens também a passar tempo em casa a tentar garantir esta igualdade de género na maternidade. E acho que há aqui outra questão que para nós tem sido importante e nós temos falado, que tem a ver com as cotas. Nós desde o início que falámos muito da questão da paridade, não é? Da existência de cotas. Elas, por exemplo, na Assembleia da República provaram-se altamente frutíferas. Outras que foram aprovadas mais recentemente no âmbito do setor público, das empresas públicas, ou seja, ainda não há dados de tão longa duração que nos permitam ver isso, mas no caso da Assembleia da República vemos que desde a introdução das leis das cotas até agora houve uma grande subida das mulheres na Assembleia da República. É possível fazer isto na administração pública e, no nosso entender, também no setor privado. É preciso abrir as portas a que as mulheres possam chegar a esses trabalhos muitas vezes mais bem pagos e de maior destaque, e de administração e de topo, ou seja, em todas as áreas. E que ao mesmo trabalho corresponde ao mesmo vínculo salarial. Exatamente, e que ao mesmo trabalho corresponde ao mesmo vínculo salarial. Estávamos a falar, era isso, era o mesmo trabalho, estamos a falar de vínculos mais baixos. Sem dúvida. É preciso garantir que ao mesmo trabalho corresponde ao mesmo nível salarial, mas não só. É preciso também garantir que as mulheres têm acesso e não são discriminadas pela questão do género de poderem ser mães, que eu diria que é a grande questão para as empresas e para as mulheres trabalhadoras, mas também garantir que elas chegam aos trabalhos mais altos. Por exemplo, no ensino superior, apenas 1/4 dos professores catedráticos são mulheres. É preciso... Tipicamente já é depois da idade de serem mais, e por isso é preciso
alterar claro esse isto. valor. É preciso alterar isto, quer seja na garantia de salário igual, quer que seja, como seja no, digamos, partir um pouco o teto de vidro que impede as mulheres muito competentes e qualificadas ainda assim de chegarem a certas posições mais bem pagas. Ainda nesta parte da inclusão, um dos dados que temos e que são importantes para nós tem a ver com a questão dos migrantes em Portugal, o aumento de migrantes em Portugal. Alguns partidos, e esta é uma pergunta relativamente direta, alguns partidos têm falado mais numa lógica de fechar as portas, outros de continuar com as portas mais abertas. O Bloco é a favor de continuar com as portas mais abertas, é a favor de fechar Sempre mais as mais portas? abertas. Achamos que toda a gente tem o direito de vir para Portugal, quer seja para melhorar a sua vida, fugir da tragédia, o que quer que seja. Somos um país que sempre teve muitos imigrantes em todo o mundo, devemos abrir as portas para quem quer vir. Rodando e continuando agora mais para a linha da política internacional, sabemos os enormes problemas que acontecem na Ucrânia, temos visto no Médio Oriente como é que tem acontecido, mas conseguimos perceber que ali na Ásia também continua a ter graves problemas e termos ali umas preocupações já acrescidas. Olhamos para a África e continuamos também ali no centro africano a ter ali graves problemas. O mundo está em grande instabilidade. Qual é o posicionamento que o Bloco de Esquerda acha que Portugal deve ter? Tem estado, no entender do Bloco de Esquerda, a posicionar-se corretamente naquilo que é o comportamento que deve ter? Bem, Portugal deve ter um papel pela paz, digamos assim. Acho que no que toca à Palestina, Portugal não tem estado bem e tem sido essa a nossa... O Bloco de Esquerda tem falado muito sobre isso, sobre como o reiterado apoio ao Estado de Israel é uma vergonha para o país quando nós testemunhamos nas nossas televisões um genocídio a acontecer em direto, com, aliás, por exemplo, António Guterres recorrentemente a chamar a atenção para o que se passa na Palestina. É preciso mudar isso, por exemplo, que Portugal possa apoiar a queixa da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, daria um importante sinal de que lado é que está Portugal, que Portugal esteja do lado da paz e não simplesmente a alinhar com as políticas do Ocidente e particularmente dos Estados Unidos para com Israel. Acho que, no que toca à guerra da Ucrânia, Portugal está do lado certo, contra uma invasão atroz e violenta que já tem, fez agora 2 anos. É preciso aplicar essa política de solidariedade que se tem para com a Ucrânia também ao povo da Palestina, que está a sofrer, está a sofrer um genocídio que não começou em outubro, começou já há muito mais tempo e é preciso alterar isso. E por isso mesmo... É um conflito histórico. Exatamente, é um conflito histórico, dura desde a Nakba, em 1948, e é preciso mudar isso. E as Nações Unidas têm chamado a atenção para isso. Eu acho que nós temos de romper com muitos do que são as imposições da política seguidista dos Estados Unidos e olhar, por exemplo, para o que têm sido muitas das posturas da ONU, que é uma organização isenta de qualquer esquerdismo e que está a chamar a atenção para o que está ali a acontecer. E depois nós temos, eu diria que uma das grandes, uma proposta importante que nós temos a nível internacional é a saída da NATO. A reflexão que nós fazemos sobre a NATO é que ela tem contribuído para o aumento do belicismo, para uma escalada militar em várias regiões do mundo. Olhamos, por exemplo, para o caso da Jugoslávia, em que a NATO teve um papel desastroso na tentativa de trazer paz àquela região. Existem muitos outros aspectos. Nós somos a favor de uma saída da NATO e de repensar a forma como nós nos enquadramos no sistema internacional e como nós pensamos a nossa defesa. Somos um partido pacifista, antimilitarista e acho que esse é um dos nossos grandes cunhos. Última pergunta, e esta é mais ligada àquilo que estamos hoje aqui, ou como estamos hoje aqui, que tem a ver com o Conselho Nacional de Juventude. Estamos a muito poucos dias já de celebrarmos 50 anos do 25 de Abril e vamos ter uma eleição que vai novamente determinar a nova Constituição da Assembleia da República. E temos um grande risco de, uma vez mais, termos um menor número de jovens no hemiciclo e de termos, digamos assim, à semelhança do que aconteceu na última legislatura, que à data da eleição tinha um menor número de jovens sempre no hemiciclo. O que é que é possível fazer para encontrar valores ou resultados mais importantes para
ou significativos para que os jovens participem, para que os jovens tenham participação efetiva na vida portuguesa. Ou seja, porque é que isto acontece se nós não conseguimos ter jovens a participar depois no local de decisão? Bem, o Bloco de Esquerda é um dos partidos que tem e que foi tendo das bancadas parlamentares mais jovens. E se não me engano, acho que é o partido que tem a bancada parlamentar mais jovem. E temos sempre feito essa aposta, porque, quer dizer, nós não podemos queixar-nos da participação política dos jovens ser diminuta, e a verdade é que, por exemplo, alguns números relacionados com a abstenção são realmente preocupantes. É preciso perceber como é que podemos levar as pessoas a votar, não é? Porque... São preocupantes no âmbito global do país. No âmbito global do país, sem dúvida, não é? Nós precisamos de perceber em geral, e olhando para estes 50 anos do 25 de Abril, 50 anos de democracia, que há muitas pessoas que parecem estar descrentes, que não vão tanto votar, e é preciso mudar isto. Por um lado, é preciso voltar a mostrar às pessoas que a política pode resolver as suas vidas. A política é tudo, a política são todas as decisões do dia-a-dia, a política está em tudo, e a participação política de toda a gente é muito, muito, muito relevante, que as pessoas não se podem abster de votar. O seu voto foi ganho com muito sofrimento, particularmente acho que falando para as mulheres, o voto das mulheres foi ganho com muita luta, muito sofrimento. Não podemos abdicar de ir votar. Houve muitas pessoas que deram a vida durante os anos da ditadura para que hoje se pudesse votar, e é preciso recuperar esta ideia que as pessoas perderam um pouco, e suponho que os mais jovens também por vivermos mais distantes do 25 de Abril, de que sim, as nossas ações podem transformar o país em que vivemos. Não tenho uma resposta para esta $1 million question, como é que vamos fazer as pessoas voltar a acreditar. Mas acho que há duas questões importantes, e termino com isto. Por um lado, não podemos querer ter jovens a participar se as nossas bancadas parlamentares e direções partidárias não têm um único jovem para mostrar, ou têm muito poucos, não é? É preciso garantir que os jovens estão incluídos em todas as esferas de direção de um partido, em todos os órgãos de representação, quer seja na Assembleia Municipal, nas autarquias, tudo mais. É preciso garantir que os jovens não são só uma coisa que se mostra de vez em quando, mas que fazem realmente parte deste diálogo intergeracional, que é muito importante. E, em segundo lugar, fazer políticas que vão para lá desta política do possível, da tecnocracia, de gerir o presente de uma forma sempre igual, e mostrar que é possível fazer coisas que nunca foram feitas, coisas diferentes, mudar a vida das pessoas e chamá-las para tomarem nas suas mãos também a mudança das suas vidas, e assim talvez tentar recuperar este interesse e participação não só dos jovens, mas enfim, de todo o país. Obrigado, Leonor. Terminamos assim hoje a nossa conversa. Espero que tenha sido informativa. Continuamos nos próximos episódios.